Olá, eu me chamo professora Larissa Oliveira e eu estou hoje aqui com a professora Larissa Almeida para dar essa aula para vocês. O tema da nossa aula de hoje é balé, improvisação e criação. Mas antes eu queria deixar uma pergunta para vocês. Que possibilidades você identifica que o seu corpo, a sua dança te oferece atualmente? Então pensa aí e guarda, tá? É que a gente vai precisar pro restante dessa aula. A improvisação dentro da dança, ela te traz muitas possibilidades para você criar, para você ressignificar, para você utilizar o que você tem. A gente vai pensar assim, como se o nosso corpo fosse uma biblioteca. Dentro dessa biblioteca existem diversos livros. Nesses livros, nós podemos colocar lá as nossas vivências que nós já tivemos com a dança. Pode ser as minhas experiências com o balé clássico, ou se eu já tive experiência com danças urbanas, ou com as danças populares. Qualquer vivência que você já tenha tido com dança, você coloca lá nessa biblioteca, tá? É como se cada vivência fosse um livro. Quando a gente vai improvisar ou dançar, a gente pode utilizar dessas vivências. Às vezes a gente nem quer, mas a gente utiliza elas porque elas estão lá, elas são como marcas que ficam lá no nosso corpo e quando a gente dança, a gente transparece essas marcas, esses livros, essas vivências que nós já tivemos. O que a gente quer propor aqui é pensar sobre a utilização do balé clássico como incontáveis possibilidades e caminhos para se improvisar e para criar dentro da dança. Falando um pouco sobre essas possibilidades, a gente vai falar um pouco historicamente. Historicamente, nós podemos ter uma referência bastante potente. E não é só bastante potente, tá, gente? Ele foi importantíssimo. Foi um importantíssimo prepulsor da dança neoclássica, George Balanchine, tá? Como eu já disse, ele veio para romper alguns, vamos dizer, aspectos do balé clássico, mas romper ressignificando, reestruturando. Ele veio fazer uma síntese entre a dança moderna e o balé clássico. Ele juntou, ele uniu alguns aspectos desses tipos de dança para criar, para dançar, para improvisar, tá? Então, o que pode ser esses aspectos? O tempo, passaram-se de tempos mais longos para tempos mais reduzidos, como 20 minutos de espetáculo, de obra. O espaço se tornou mais móvel em relação aos bailarinos, às movimentações. As vestimentas que passaram lá do tutus, do balé clássico, para os colãs e as meias calças mais justas ao corpo. As movimentações que antes eram mais sinuosas do balé se tornaram mais sincopadas, ou seja, mais acentuadas, tá? George Balanchine também, ele criou e fundou a New York City Ballet, que fica lá nos Estados Unidos. Bem, então o que nós queremos aprofundar mais nessa aula é a utilização da técnica clássica como incontáveis possibilidades para diversos caminhos para se criar e para improvisar, tá? Sempre pensando nas individualidades que o seu corpo lhe proporciona, nas vivências que você já teve, o que eu tenho de material, o que eu tenho de livro lá na nossa biblioteca corporal. Quando eu for dançar, quando eu for improvisar, eu tenho sempre que pensar nisso, eu tenho sempre que reviver e sentir essas possibilidades, esses códigos que o nosso corpo oferece para que a gente dance, para que a gente se sinta bem, para que a gente sinta essas possibilidades mais livremente.
Então, já que a gente aprendeu um pouco mais sobre o que seria improvisar e criar utilizando a técnica clássica, nós vamos agora praticar. E quem tem uma proposição muito legal para a gente hoje é a professora Larissa Almeida. Olá, sou a professora Larissa Almeida e vocês acabaram de ver uma abordagem mais histórica sobre Balanchine e sobre o balé neoclássico. Agora nós temos que pensar sobre essa técnica e sobre a dança como um arsenal de possibilidades para podermos criar, improvisar, né, de utilizar toda essa nossa biblioteca de dança para nos ajudar a criar, né, a pensar sobre dança. E agora nós vamos partir para um momento mais prático. E como será isso? Então vamos todos abrir agora a gaveta, abrir o armário e tirar a sapatilha de ponta. Mas quem não tem sapatilha de ponta, como é que pode fazer? É só colocar uma meia, só colocar uma sapatilha de meia ponta ou até mesmo de pé descalço. Então todo mundo pode experimentar e praticar. E como vai ser? Como vai ser essa prática e como isso vai acontecer? É bem simples. Você vai colocar o seu celular encostado em algum lugar e você vai colocar uma música de acordo com o seu gosto e vai experimentar esses passos mais firmes, esses passos longos do balé neoclássico e vendo que isso se dá. E utilizar também, né, desse seu arsenal, desse seu acervo de movimentos, de danças. Não importa se você é do balé clássico, das danças urbanas, das danças folclóricas, todo mundo pode experimentar. Então, depois que você experimentar e ter essa vivência linda e incrível, você vai colocar lá na sua rede social e marcar a escola de dança para que a gente possa ver vocês dançando. Então, a prática de hoje é essa. A gente vai aguardar o vídeo de vocês e eu também vou já correr para fazer o meu. Então, beijos e nós vamos se ver já já.